Salve vivas! O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias apresenta nesta edição. O presidente do Banco Central diz que jamais pediu cargo. Vice-governador Darcy Piana entrega obras no norte do Paraná. Fernando Haddad afirma que o atual mandato do presidente Lula terá uma inflação média inferior a 4%. Aluna de colégio cívico-militar ganha prêmio no Senado. Tem ainda o futebol Alegria do Povo e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Gente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que nunca conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a possibilidade, em uma hipotética candidatura ao governo federal, em ser indicado para comandar o Ministério da Fazenda. Importante dizer que eu nunca tive nenhuma conversa com Tarcísio sobre ser ministro ou nada. Eu nunca disse isso. Nem o Tarcísio disse qualquer coisa parecida. A informação foi divulgada pelo relatório de política monetária, acontecida em São Paulo, onde Campos Neto se fez presente e também contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Conversar com o governador sobre economia, segundo o presidente do Banco Central, esse é um diálogo que se dá sempre, pois sou amigo do Tarcísio de Freitas e também sou amigo de Jair Bolsonaro. Agora, uma ação muito interessante. Tem uma afirmação verdade dentro da política de que cargo público não é sinal de competência. Cargo público é sinal de privilégios, de conhecimento, de indicação. Por exemplo, se uma pessoa tem capacidade, jamais ela vai estar num cargo público, porque a iniciativa privada paga muito mais do que um cargo público. E o interessante em ter posse de um cargo público, na grande maioria das vezes, é por outros interesses e não pelo valor do salário. Quem ganha mais, o competente, ganha muito mais na iniciativa privada. Cargo público não é sinal de competência. Muito pelo contrário. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O Banco Central elevou a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, neste ano, de 1,9% para 2,3%, segundo o relatório de inflação do segundo semestre divulgado pelo Banco Central. No primeiro semestre do ano passado, o PIB cresceu 0,8%, ritmo considerado robusto e superior ao esperado pelo Banco Central. O banco avaliou ainda que as enchentes no Rio Grande do Sul terão um impacto menor na atividade econômica do que o esperado, segundo o relatório. No cenário doméstico, a atividade econômica e também o mercado de trabalho se mostram aquecidos, o que contribui para a queda no desemprego e também no aumento de salários. Esses fatores justificam revisão para cima da projeção de crescimento do PIB em 2024, de 1,9% para 2,3%. As enchentes no Rio Grande do Sul causaram expressiva queda na atividade econômica gaúcha, mas já há sinais de recuperação, disse o Banco Central. 120 famílias de Nova Londrina, na região noroeste do Paraná, receberam as chaves da casa própria. Elas são as novas proprietárias do residencial Porto Paraíso, um empreendimento imobiliário que recebeu quase 1,8 milhão de reais em subsídios do governo do estado, o que foi entregue pelo governador em exercício Darcy Piana. Das 120 famílias que adquiriram imóveis no conjunto, 117 receberam incentivos financeiros do programa Casa Fácil Paraná para custeio do valor da entrada dos imóveis por meio da Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar. Além de benefício estadual, os compradores também tiveram descontos variáveis de até R$ 11.600 do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e puderam utilizar o saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço para abatimento das prestações. O investimento na obra foi de 16,8 milhões de reais financiados pela Caixa Econômica Federal. A estudante Brenda Yara Chaves Muniz, de 18 anos, do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas, de Bela Vista do Paraíso, no norte, foi a vencedora paranaense do concurso de redação promovido pelo programa Jovem Senador, edição 2024, com premiação. Ela agora vai participar da Semana de Vivência Legislativa, no período de 5 a 9 de agosto, em Brasília, onde poderá acompanhar de perto o funcionamento das instituições e tramitação de discursos dos projetos e todas as demais atividades. O programa Jovem Senador é realizado anualmente pelo Senado Federal em parceria com o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação e com o apoio das Secretarias da Educação dos estados e também do Distrito Federal. Neste ano, os estudantes escreveram sobre o tema Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Brenda, que está na terceira série do ensino médio, conquistou a primeira colocação entre 6.400 trabalhos elaborados por estudantes de
toda a rede estadual de ensino. A ex-primeira-dama do Brasil, na administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, deve disputar uma das 2 vagas ao Senado Federal na eleição de 2026 no Distrito Federal, não mais no Paraná, como se comentava há 2 meses, até o senador paranaense Sérgio Moro ser absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Michele Bolsonaro, como não é boba, não é nada, queria aproveitar a oportunidade, mudar de residência, portanto transferir o seu título eleitoral para o Paraná, mas esse projeto da ex-primeira-dama foi abortado, porque o Sérgio Moro continua no cargo, mas não querendo perder a oportunidade, pois senador da República tem um alto salário, tem mordomias, tem assessores, tem dinheiro à vontade. A ex-primeira-dama, como é uma mulher de bem, muito religiosa, quer aproveitar tudo isso para beneficiar as suas comunidades. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Você acredita ou não acredita? A minha opinião, eu não acredito. Eu acho que é uma oportunidade em levar vantagens. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC SENAC Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha.
investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. Analistas consultados pelo Banco Central voltaram a elevar as perspectivas para a inflação e para o dólar na pesquisa Focus divulgada nesta última semana, mantendo o cenário para a política monetária. O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que as expectativas para a alta do IPCA subiram a 3,98% e 3,85%, respectivamente, em 2024 e 2025. Na semana anterior, as contas estavam em 3,96% e 3,80%. O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para menos ou para mais. O governo do estado vai aderir a novas medidas tributárias para estimular investimentos no segmento de energias renováveis. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo secretário da Fazenda, Norberto Ortigara. Os convênios, que ainda serão votados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, prevêem benefícios fiscais a produtores e distribuidores de biogás e biometano para movimentar a economia do setor no estado. Hoje nós estamos organizando todo um ecossistema para a produção de biogás e biometano para o Paraná. Uma parte disso passa pelo arranjo tributário e fiscal, que está sendo pensado para facilitar os investimentos feitos nestas áreas, aqui no estado, disse o governador. Desenvolvida pelo governo do estado por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital, a segunda edição do programa Paraná Anjo Inovador teve 545 projetos inscritos. Esse número representa quase o triplo de inscrições, um aumento de 190% em comparação com a edição anterior, realizada em 2023, que teve um total de 188 submissões de projetos. O outro dado, que mostra o impacto do programa no fomento ao empreendedorismo no Paraná, é o número de startups criadas. Os projetos inscritos na segunda edição são provenientes de 469. Desse total, 10 empresas foram abertas entre 30 de abril, data de publicação do edital da segunda edição do Anjo Inovador, e 27 de maio, data final da submissão das propostas. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. E o prefeito de Curitiba, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, ao lado do seu vice-prefeito Eduardo Pimentel, entregou no Parque Tanguá os primeiros 7 coletivos elétricos que passarão a integrar a frota da capital. Greca, portanto, deu início ao grande programa de eletrificação do transporte coletivo, um dos pilares para tornar Curitiba ainda mais sustentável e neutra em emissões, dentro do plano de adaptação e mitigação das mudanças climáticas.
São 6 ônibus da marca BYD que vão atender as linhas interbairros, atendendo, portanto, a capital do Paraná, onde os veículos terão a oportunidade de trafegar sem barulho e sem poluição, mas dizendo também que no passado existia o bonde elétrico. Naquele tempo não se falava em poluição e não se falava em sustentabilidade. Hoje falam em poluição, falam em sustentabilidade, mas esquecem de pesquisar que a bateria de lítio desses carros elétricos, agora o ônibus elétrico, elas são muito, mas muito perigosas. Qualquer batida em uma bateria dessa não tem água que apague. Você pode jogar a bateria até no fundo do oceano e ela continua pegando fogo. Por exemplo, na Europa, quem tem veículo elétrico e usa estacionamento subterrâneo é proibido, porque é muito perigoso. E mais uma coisa, se você pensar em sustentabilidade, em respeito à natureza, só tem uma ação: ônibus, carros, a álcool. Álcool, sim, é um equipamento, é um produto, é algo que não polui. O resto tudo é conversa para boi dormir. Então, você se considerar e se você pensar, você vai ver que é a 3ª vez no mundo que tentam implantar o carro elétrico, o ônibus elétrico. Não deu certo no passado, não vai dar certo no presente e muito menos no futuro. Quer respeitar a natureza? Use o álcool. Esse sim. O Paraná foi o 3º estado que mais gerou empregos formais em todo o Brasil nos 5 primeiros meses de 2024, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho entre janeiro e maio. Portanto, foram gerados 96.019 novos postos de trabalho em todo o estado, resultado da diferença entre 880.456 admissões e os 784.437 desligamentos registrados em 2024. Portanto, o Paraná ficou atrás somente de São Paulo, também ficou atrás de Minas Gerais e destaque que os estados citados são estados que têm mais população do que o Paraná. Portanto, o Paraná avançando na geração de empregos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece a taxação de compras internacionais de até $50, cerca de R$250. Estas estão isentas de imposto de importação. O novo texto inclui uma cobrança de 20% sobre o valor de compras dentro deste limite, muito comuns em sites internacionais como o Shopee, AliExpress e também o Shein. A taxação foi incluída no programa Mobilidade Verde e Inovação, que cria incentivos para a fabricação de veículos menos poluentes. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e, portanto, recebeu 380 votos favoráveis e 26 contra. E a sanção ocorreu durante a 3ª reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o conhecido Conselhão. Agora a alegria do povo, o futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite, Zé. Boa noite, Miro. Boa noite a todos. Num resumo, Zé, o Atlético com gol de Julimar, primeiro dele como profissional, foi lá e ganhou do Vitória.
O abençoado seja o VAR que aos 47, melhor dizendo, arrumou o pênalti pro Curitiba que se passa ninguém tinha visto nada. E o seu Paraná, com um jogador a mais, não saiu de um empate em Paranavaí. Mais uma vez, o Paraná Clube ficou desde os 25 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais e não teve competência de segurar o resultado, porque o Paraná abriu a contagem aos 12 minutos e permitiu o empate ao Paranavaí. E com isto agora o Paraná vai cruzar com o bom time do Patriotas e a parada será extremamente indigesta para o tricolor. Lamentável, mas o Paraná não vem jogando bem e não sabe ganhar de um time com 10 jogadores. E o Cuca saiu, o treinador, o sobrinho do Carpegiani, ele arrumou o time foi lá e ganhou. Arrumou bem o time, o Atlético fez uma boa partida. No intervalo ele fez duas alterações. Juca, né? Ele fez duas alterações providenciais, não é? O Fernandinho estava cansado, o Thiago Heleno também, jogadores já cansados, veteranos. Ele tirou os dois e colocou Gamarra e Eric e deu outra estrutura ao time. Ele colocou o Gabriel para jogar e o Gabriel foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Atlético na partida. Na dele como volante, Zé? Sim, na dele como volante. Jogou muito o Gabriel, jogou muito. Foi, no meu ver, o melhor jogador do Atlético Paranaense. E o Atlético soube se defender, soube se impor quando o Vitória atacou. O Vitória jogando em casa, queria ganhar, mas o Atlético soube se defender e soube administrar o resultado. Boa vitória do Atlético, que está novamente ali atrelado aos primeiros colocados da competição. Com as bênçãos do VAR, o Curitiba achou o gol de empate aos 47-48 do segundo tempo. Achou mesmo, está certíssimo você, porque novamente o time do Curitiba foi simplesmente ridículo, medíocre, não merecia empatar, encontrou o empate. O Curitiba, se quer alguma coisa, tem que se arrumar logo. E tem que acabar com essas situações internas, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Isto não leva absolutamente a lugar nenhum. Futebol é no campo, e no campo o Coritiba está deixando a desejar. Amanhã a gente fala então desse caso. Amodeu fica ou sai? Ou Paulo Autori e o William Thomas. A torcida gritou o nome do Aleph Manga no jogo. Um abraço, Zé. Até outra. A notícia que nos faz bem. Imagine jogar fora. Por que jogar fora? Ela é amarga? Então anote aí. O doce sabor da fruta é bom, mas a casca da jabuticaba pode ser usada e é um santo remédio para reduzir a glicose e curar inflamações. É o que diz a pesquisa feita por cientistas da Universidade de Campinas. Esse remédio, simples e barato, tem um excelente aliado no tratamento da obesidade e síndrome metabólica, mas ela tem de ser usada junto com outras terapias. Pesquisas publicadas na revista Nutrition diz que o consumo diário de pelo menos 15 gramas da casca da fruta melhorou ao longo de 5 semanas os níveis de inflamação e também de glicose no sangue de indivíduos com síndrome metabólica e obesidade. Não há previsão para a comercialização desse suplemento ainda. Os testes foram aplicados em 49 voluntários que apresentavam problemas relacionados à síndrome metabólica e obesidade. Houve resultados importantes, aonde a ciência demonstrou mais uma vez que o estudo é a única solução para melhorar a vida das pessoas. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Noite calma na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.